Você está no Palavrinhando. Ela é Roseli Mazur. Ela é Rosana Freneda. E a gente está aqui para... Palavrinhar. Hoje é dia de quê, Rosinha? Mais um sorteio. Bora de sorteio, Tan, então? tan, tan, tan. Vamos para mais um sorteio. Unanimidade. Saiu algo parecido já, mas unanimidade, né? Unanimidade é burrice, eu acho. Unanimidade. Acho que não saiu algo Não. parecido, não. Não? Tá bom, mas se saiu também, a gente tá com outra... Não saiu, não. Mas é porque unanimidade, dentre as palavras, a gente tem algumas palavras que geram grandes filosofias e algumas mais capciosas, né? Mais diretas. Unanimidade é uma delas. Unânime. Não tem unanimidade, mas tem unânime. Unânime, que é do mesmo sentimento ou da mesma opinião que outrem. 2. Resultante de acordo comum. Aí tem lá unanimidade, mas assim, ele cita, né, unanimidade aqui, mas como esse dicionário é um dicionário de bolso, a gente não tem. Mas é isso, é a mesma coisa. Unanimidade é que todo mundo pensa do mesmo jeito, tem a mesma... tem os mesmos achismos. Que você tá procurando unanimidade aí? Eu vou ver se tem alguma coisa mais... Unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra? Vocês acham isso? Eu acho que no caso aqui de pensamento, quando todo mundo pensa do mesmo jeito, fica complicado, né? Porque é o diferente que acrescenta na gente as coisas. O pensar é ver o ponto de vista do outro que faz a gente enxergar, ampliar o ponto de vista. Quando todo mundo pensa igual, você não sai no mesmo lugar. Tá todo mundo ali no mesmo quadradinho. Como é que você sai? Como é que você sai dessa zona de conforto? Como que você sai do seu quadradinho, se você tá sempre pensando igual ao outro? Que a única coisa que te impulsiona é quando você começa a pensar diferente. Aqui também não é nada muito diferente. Unanimidade é um substantivo feminino que significa a qualidade de algo unânime, ou seja, em que existe um acordo, conformidade em alguma área, opiniões, votos, julgamentos, ideias. Uma decisão por unanimidade é quando todos os envolvidos estão de acordo com o resultado. Não, no caso aí, quando você está falando de, por exemplo, de votação, mas é também que se fosse, unanimidade também é ruim, se todo mundo, porque cadê diferente para questionar? Na verdade, até numa votação, que seja, sabe, para um síndico de um prédio, até outras mais consistentes, sempre vai haver pontos de vista diferentes. Eu acho que a unanimidade ela se anula quando nós trabalhamos com pensamentos, com reflexões, com estudos, e a gente percebe que não há nada que seja definitivo, né? Inclusive o conhecimento. Então, nós opinamos de acordo com o nosso histórico de vida, com as nossas experiências, com as nossas crenças. E a partir do momento em que você pensa, quando nós pensamos que lá atrás pessoas estudaram, trouxeram teorias X ou Y para a humanidade e hoje outras pessoas acreditaram que poderiam contradizer ou estudar um pouco mais ou trazer aspectos que negariam, inclusive, outras teorias, a gente percebe que o pensamento diferente é que traz a evolução. Senão ficaríamos estagnados lá atrás em ideias e comportamentos. A humanidade não teria chegado onde chegou. Onde chegou. Se todo mundo, né? Ai, que legal, a roda tá, que legal a roda. E ficar só naquilo. Quando a gente pensa em unanimidade também, a gente chega no patamar de zona de conforto, né? A gente sabe que é bem interessante para quem gosta da zona de conforto. A zona de conforto em algum momento da vida é salutar, é saudável, a gente precisa de repouso, precisa de paz de espírito, mas habitar na zona de conforto não é algo tão inteligente.
Então, quem gosta de estar nessa esfera, gosta de estar com pessoas que pensam de maneira comum. Porque você não precisa rebater, você não não tem precisa desgaste, argumentar, né? não tem desgaste. Tem desgaste, porque existe um desgaste aí emocional, né? Exatamente. Quando você tá numa briga, vai no bom sentido, uma discussão saudável, mesmo de ideias diferentes. Então, há um desgaste emocional, querendo ou não. Então, você às vezes precisa mesmo desse refúgio, né? Desse lugarzinho quentinho. Eu falo zona de conforto, é um lugar quentinho. Quentinho, exatamente. E você fica muito no quente, né? De vez em quando você quer. Né? Mas, enfim, tudo na sua medida. Então, assim, a unanimidade, ela realmente deixaria tudo estagnado. Porque o unânime, né? Todo mundo pensa igual, todo mundo quer igual, todo mundo acredita de maneira igual e a vida não segue, né? Não porque há... se você olhar, é gostoso, né? Porque você não tem embate. Quando você tá ali, tá todo mundo igualzinho, você não tem embate. Tá tudo tranquilo. Porque tá todo mundo pensando igual, todo mundo tem o mesmo gosto, todo mundo tem a mesma vontade, todo mundo gosta do rosa, ou do azul, ou do amarelo, então não tem ali desgaste físico, emocional, mental, porque tá tudo ali plano. Mas e aí? E a evolução? Porque a gente acredita, né? Pelo menos eu e a Rua aqui, a gente acredita que a gente está aqui com um único propósito. O propósito do ser humano é evoluir. Não só intelectualmente, né? Mentalmente, no caso aí, emocionalmente e espiritualmente. Então a gente está numa constante aí evolutiva, né? Não acredito que a gente nunca regride. A gente pode estacionar ou seguir, mas a gente só segue quando a gente vem com o pensamento diferente, com um outro olhar. E quando a gente se atreve a ouvir o que o outro tem a dizer. Porque se nós estudarmos a história do mundo, as escolas filosóficas, né? Por que houve um desenvolvimento? Porque alguém pensou de um jeito, outro foi lá e acrescentou mais um pouco, outro falou, será que é isso mesmo? Vamos estudar um pouco mais. As escolas literárias, né? Se não houvesse ousadia, pessoas que acreditavam nas suas ideias, nas suas convicções, a gente estaria lá no parnasianismo, lá... Né? Eu acho que assim, se não houvesse questionamento, se não houvesse pensamentos distintos, nós estaríamos ainda naquela vidinha não é do... Mas enfim, quando a gente ainda está naquelas pequenas tribos, só vivendo com os nossos iguais, e ainda vivendo em caverna, e ainda caçando para poder sobreviver... Enfim, estaríamos no mesmo lugar. Então não regrediríamos, mas estaríamos estacionados naquele tipo de gente, né? Daquele processo que a gente foi lá atrás. Quando a gente questiona, quando a gente pergunta, quando a gente difere, porque é na diferença que a gente vai achando as respostas. Sem dúvida. A gente só acha a resposta na diferença. E a gente só cresce na diferença. É aquela história, né? Básica. Eu vou ao cinema com alguém, um parzinho de vaso. Sabe aquela pessoa que gosta de tudo que você gosta? Você assistiu ao filme, sai e não tem o que comentar. Você vai com alguém ao cinema que tem uma visão diferente da sua, gera ali um diálogo, uma conversa, uma reflexão. O filme valeu a pena. É a mesma coisa com o livro, com o que quer que seja. O que acontece hoje, que nós estamos nos tempos líquidos, e aí, quem não ouviu falar em tempos líquidos, tem um episódio que fala sobre isso, as pessoas não querem se aprofundar em nada, então é mais fácil dizer amém, porque eu não tenho de pensar, eu não tenho de justificar, que é a história de, eu acho isso, porque eu gosto disso. Por que você não gosta disso? Porque eu não gosto. Isso aí até 2 anos de idade a gente aceita. Depois disso, né, eu não gosto por causa disso, eu não quero por causa disso, eu acredito por causa disso, eu não acredito por causa disso. E quando a gente está hoje tudo com muita superficialidade, talvez aí, nem aí, graças a Deus, há unanimidade, né? Porque há pessoas que estão comendo pelas beiradas, evoluindo, crescendo. E tem uma galera que aí, é assim mesmo. Tá bom, né? Não questiona nada. É isso que eu tenho de fazer, é isso. Né?
tem mais mas tempo. tá sobrevivendo só, né? Exatamente. Não Então, tá exato. brigando. Eu acho que um resumo bem interessante da unanimidade, ela elimina a vida, né? Porque a vida é movimento, a vida é ação, a vida é questionamento, é evolução, é crescimento. E a unanimidade, ela elimina essa possibilidade, né? Sim, porque tá todo mundo igual, tá todo É. mundo aquela história. O marasmo às vezes é bom, às vezes é bom. Mas todo tempo? Quem é que gosta de ficar num mar tranquilaço o tempo todo? De vez em quando uma ondinha é bom para se divertir, né? Para dar uma mergulhada. Agora aquele piscinão, eu chego mais e falo, ai, não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, porque não tem graça. A gente, pra gente, né? Nós que somos espíritos inquietos, Ai, muito. quando os nossos olhos observam a mesma coisa por um tempo mais prolongado, a gente começa, nós trabalhamos de maneira contrária, a gente começa a se irritar. É a mesma coisa de você conversar com aquela pessoa que só fala da mesma coisa. Nossa, gente, é insuportável. Você pode passar anos, a pessoa vai falar da mesma coisa, das Cansa, mesmas né? pessoas, porque não aconteceu nada de diferente naquela vida. Continua ali falando. Continua unânime, né? Ou seja, no mesmo assuntinho. No mesmo assunto, né? Então, E aí, na verdade, né, olha a ligação, não evoluiu nada. Porque tá falando a mesma coisa. então Nossa, como cansa, gente, vocês não têm ideia. E normalmente Aliás, são eu as acho que pessoas começaram a vivem ter. nos parzinhos de vaso. É. E de novo, né? Há pessoas que têm muita dificuldade, e aqui eu tô falando com permissão da autoridade em emoção, a pessoa que tem um emocional tão imaturo que qualquer diferença quebra, ela não suporta viver com pessoas que pensam diferente, ela se isola. Hoje a gente vive um momento de pessoas muito solitárias. Eu acho que é por isso até que a rede social, elas bombaram do jeito que bombaram, né? Porque você coloca o que você quer lá, você não, se a pessoa vier brigar com você, você pega simplesmente e deleta, não precisa discutir com ninguém. E aí você fica nesse mesmo lugarzinho, né? Sem olhar pro diferente, porque olhar pro diferente gasta energia. E o cérebro não gosta de gastar energia. Então, por isso que eu acho que a rede social, viu, Rosinha? Agora você falou, elas explodiram, porque o ser humano, o ser humano que eu digo assim, o cérebro humano, ele opta em ficar ali naquele gasto mínimo de energia. Deixa quietinho. Porque Hoje hoje incomodou, eu tiro da frente, né? Por isso que quando nós falamos em tempos líquidos, faz todo sentido. Porque o emocional está tão ali, está tão precário, é tão mal entendido pela própria pessoa, que ela não consegue. Hoje a gente observa, quando nós falamos lá em tempos líquidos, que as amizades, elas são delicadas, superficiais, porque eu estou ao seu lado até quando isso me sorri. A partir do momento que você se posiciona de maneira diferente, eu já me magoou, eu já quebro, eu fico de mal, eu sumo. Gente, assim, eu fico indignada quando eu ouço pessoas que deixaram de se falar por conta de futebol, por conta de religião, por conta de política. É tão desrespeitoso, né? Você deixar de falar com as pessoas porque ela tem uma opinião diferente da sua. Eu acho absurdo. Mas, enfim, cada um. Ou seja, as pessoas não conseguem olhar para o diferente, sem olhar para o outro e falar que o outro é que está errado, que o outro é que não tem opinião, é sempre o outro, né, Rô? É sempre o outro, meu. E aí a gente vai levar para você duas grandes responsabilidades. Quando você, se numa hora você quiser jogar a consciência, eu me coloco, eu realmente tenho dificuldade em lidar com o diferente, há duas possibilidades aí. Não sei se a Rô concorda comigo. A primeira é imaturidade emocional. E segundo, falta de contexto para conversar, né? Base. Porque quando eu digo não, eu tenho de justificar, né? Com argumentos inteligentes. Então, se eu sou rasa nesse sentido também, eu fico naquele dia não gosto por quê? Não gosto porque eu não gosto. Eu realmente nunca fui uma pessoa, né, tipo, de encerrar
amizades por conta de opiniões distintas, enfim. Até porque cada um tira suas conclusões baseado nas suas próprias experiências, né? Mas esse é o benefício de termos 59 anos. Então, mas assim... Porque essa geração... então, mas a gente já foi jovem. E mas nunca... era outro contexto, não tinha rede social. Não tinha rede social para te proteger. Pode ser, mas uma assim... rede social onde você lança um personagem... Se que só discutir frequenta bons ideias, cafés, que isso tem uma vida perfeita, que né? Só vai, entrou no café para tirar. Não. Gente, entrou no café para tirar foto, tá? Exatamente. Vamos Isso lembrar. quando não pede pro cara do lado emprestar o café dele, que é mais bonito que o seu, porque ele pegou um com chantilly e você pegou um simples, e o do chantilly gera um... A gente precisa entender, né, galera, que a rede social, essa unanimidade de rede social, ela é irreal, ela é fictícia, ela é imaginária. Enquanto a gente estiver nesse lugar de olhar para a rede social do outro e acreditar que aquilo é bom, não questionar, porque o nosso cérebro adora olhar para coisas bonitas, gente, é a função dele. É a função dele. Né? Olhar, ver o belo, enxergar, e aí, só que aí tem o outro lado da moeda, não é verdade. Aquela beleza que você está vendo ali, né? Pega aí o pessoal que fala sobre rede social, sobre Instagram, esse pessoal de foto que fala de imagem, eles falam que essa é a realidade, esse aqui é o que saiu, ou seja, a realidade está cheia de poluição. A pessoa com Photoshop ou qualquer outro foto consertador, qualquer outro aplicativo, limpa tudo aquilo. Bota lá, deixa você mais magra, deixa você com mais brilho, bota maquiagem em você, então, enfim, é fake. Então, essa unanimidade da beleza, a unanimidade, né? Da vida perfeita, gente, pelo amor de você Deus, vê como volta. tudo faz conexão, né? Volta. Porque a partir do momento que você acredita que a vida ideal, que a vida feliz, a vida próspera é o que a rede te mostra, o seu emocional vai se quebrando, se fragilizando, porque a sua vida não está próxima disso. Não e aí é você aquilo. começa a cobrar, e aí você se sente mais fraco ainda, e aí começa a se... Vai se podando, né? Vai se E cortando. também vai se distanciando das pessoas, para as pessoas não observarem tá. que a sua vida não chega lá na vida ideal que alguém, 1% do mundo vive. Né? Não, e é 1% que o mundo vive fake também. Porque parece que essas pessoas não têm problemas. Elas passam a imagem de que a vida delas é perfeita, é maravilhosa. Galera, não é. Como diz aí, tem uma pessoa, que acho que é a pessoa que fala sobre nutrição, não leio no seu nome, que até meu marido que me mostrou, as pessoas mentem. Principalmente em rede social. Então a gente quer cutucar vocês para isso, né? Quando a gente vem aí com informação, traz para vocês conhecimento, que é para sacolejar vocês, vamos, né? Vamos acordar para a vida, vamos sair. É legal a diversão, é legal ver dancinha, é legal ver humor, óbvio que é, mas não o tempo todo, né? Vamos virar essa chavinha. Deixar a vida ser conduzida pelas nossas vontades, pelas nossas querências. Questione. E valorizar os nossos recursos, né? Questionar, refletir. Questione o que as pessoas estão falando. Conversem com pessoas que pensem diferente. Façam algo diferente do que você faz na sua rotina. Né? Experimente. A vida é um grande experimento. Sim. Né? Desafie-se. E sinta-se capaz disso. Né? Porque quando a gente começa a acreditar que o outro é referência, a referência que a gente tem é o ontem nosso. A gente tem que se basear nisso. Quanto a gente evoluiu, exatamente. Como foi o meu ontem, como é o meu hoje. Né? E assim, sempre no limite, na harmonia, o que a gente fala aqui, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Gente, agora você está falando ali, me veio uma imagem de manada. A unanimidade é manada. Me lembrei de novo um link muito legal dos 80-20 de Pareto.
né? Os 80 estão na unanimidade. Os 20 é que estão questionando e fazendo diferente. Fazendo acontecer. Tem Fazendo- muita coisa legal acontecendo. no mundo. Então, regra de Pareto ou lei de Pareto, vá buscar, pergunte o que é, vê o que as duas malucas aqui estão falando a respeito, e sejam os 20%, por favor, para a gente poder continuar no caminho evolutivo. Exatamente. Né? Então, bora, minha filha? Bora. Então, bora lá. Bora. Essa é uma unanimidade boa, quando a gente concorda e ir embora. E aí, unanimidade também aonde? Aqui. Nós queremos ser unanimidade de vocês nesse sentido. Pelo menos, se vocês não concordarem, já está bom. Não, sim, Não coloca é? aí, Coloca escreve. aí. Aí, ó, escreve. Cadê? Mas Tem não que escrever. concordo por isso e por isso e por isso. Não. Juquinha aqui não, hein? Né? Por favor, né? Vamos, é nível, vamos discutir em alto nível, né? Então, bora curtir, por favor. Compartilhar com os amigos, conta que tem duas doidas aí falando, filosofando, palavrinhando, entrevistando, um monte de gerúndio. Usando a comunicação como forma de mudança. agigantar pessoas. Mudança. Mude, né? Pra você sair do seu quadradinho aí, sair da sua cadeirinha e se movimentar. Então compartilhe. Ative o sininho para ser lembrado dos episódios. E esteja logado, Esteja quando logado, fizer tudo isso, né? Senão o YouTube não te reconhece e não nos Não entrega, premia, né? Nos premia, porque o prêmio do YouTube é entregar para outras pessoas para que a gente tenha mais seguidores. Claro que a gente quer subir aí o número de seguidores do canal, que quem sabe um dia a gente consiga ser remunerada por esse trabalho. Mas por enquanto já é gratificante pra gente, você que tá aí conosco e ouvindo o que a gente tem pra dizer. E a gente queria saber, né, em algum momento aí, o que a gente disse fez diferença pra você? Você conseguiu mudar alguma coisa? Mudou uma chavinha? Conta pra gente, né? Isso é importante saber que a gente de alguma forma tá ajudando você a se superar, né? Esse é o objetivo do canal. Inscreva-se. Por favor. E até o próximo Episódio. episódio. Beijo! Beijo.